Então é claro que no meio de tudo, a humanidade estando à beira da extinção, aqui estou eu escrevendo mais um e-mail sobre sexo e amizade. Que outras razões temos para viver? Com amor sempre, Alice. Oi, eu sou a Dora, aqui do Livros e Pão. Já pode se inscrevendo se você ainda não é inscrito ou inscrita e deixando seu joinha. E hoje eu tô aqui para falar sobre Belo Mundo, Onde Você Está, da Sally Rooney, que alguns de vocês já podem conhecer por ela ter sido autora de Pessoas Normais. E foi um livro que fez bastante sucesso e ganhou ainda mais fama com a série baseada no livro. Como a autora diz nos agradecimentos, o título desse livro, Belo Mundo, Onde Você Está, é uma tradução literal do verso de um poema chamado Os Deuses da Grécia, do autor Friedrich Schiller. E apesar de eu já ter ouvido falar muito da escrita da Sally Rooney por aí, tanto de amigos como também de pessoas e resenhas aleatórias na internet, essa foi a minha primeira vez de fato pegando o livro dela pra ler. E aí me veio uma sensação muito engraçada, que eu até parei pra comentar no Instagram quando eu tava começando a ler o livro. A sensação que me veio foi uma sensação de familiaridade, como se eu já tivesse em contato com a escrita dela há muito tempo. Não parecia que eu tava lendo algo novo de fato, mas isso não era ruim, porque eu me sentia em casa naquele livro. Mais ou menos até a metade da obra, o livro segue um formato bem interessante, que a gente vai começando a conhecer um pouco da vida da Alice e um pouco da vida da Eileen, que são os personagens principais, ao mesmo tempo que esses capítulos da vida de cada um são intercalados por uma troca de e-mails entre elas. E não se engane, esses e-mails não são simples e-mails do tipo eu tô com saudade, me liga. São e-mails super longos e filosóficos, provocando diversas reflexões sobre a vida pessoal de cada um e também sobre a vida no geral. Chega até o momento que elas começam a conversar sobre a importância do romance moderno e ao mesmo tempo a hipocrisia do romance contemporâneo. E essa reflexão fica ainda mais interessante porque a Alice é uma escritora. E enquanto eu lia, eu não pude evitar me perguntar o quanto a Sally Rooney talvez se sentisse refletida por aquelas reflexões. Quanto da verdade dela ela passou pra gente com esses pequenos pensamentos ao longo dos e-mails. E as reflexões realmente falam sobre tudo, desde amor, sexo e amizade até o fim do mundo e questões religiosas e políticas. Só para vocês terem uma noção do quão fortes são esses e-mails, eu vou ler um trechinho aqui, que foi um dos trechos que eu marquei, porque eu gostei bastante. Essa troca de e-mails é realmente muito rica em detalhes e informações interessantes. É o seguinte: quando deveríamos ter reorganizado a distribuição dos recursos mundiais e feito coletivamente a transição para um modelo econômico sustentável, estávamos preocupados com sexo e amizade, porque nos amávamos demais e achávamos os outros interessantes demais. E amo esse aspecto da humanidade, e de fato é por esse exato motivo que torço para que sobrevivamos, porque somos uns idiotas em relação aos outros. E eu particularmente, nem sei se eu concordo com esse apontamento em específico, mas eu achei tão pertinente para aquelas personagens e para o desenvolvimento delas. Enfim, também achei bacana de ler, que marquei, assim como eu marquei outras trocentas coisas na história, que eu achei realmente muito interessante. E uma coisa que eu já sabia sobre a escrita da Sally Rooney e que não me decepcionou nesse livro é que ela é muito boa em capturar os nuances das relações humanas. Então, no início do livro, por exemplo, a gente acompanha o encontro da Alice do Tinder. E ela descreve muito bem os pensamentos, desde não saber exatamente como a pessoa vai ser, até a análise que rola num primeiro encontro, né? De você entender a pessoa, entender onde ela tá, entender qual é a dela, até as futuras decepções. Pequenos detalhes de cada coisinha, das discussões, das brigas, aquela uma indireta que a pessoa manda, que já revela muito sobre a pessoa, ela pega tudo isso. E eu acho que tudo isso contribui para aquela sensação de familiaridade que eu falei anteriormente. Porque as coisas ali são muito reais. E ao mesmo tempo não é uma coisa tão real que fica chata, ao ponto de eu olhar ali e se falar caramba, tem uma amiga igual a ela, ou eu sou igual a Eileen. É uma realidade que você vê que foram traços de várias pessoas e de várias experiências misturadas para criar aquela personagem. E é nisso pra mim que fica muito mais interessante, porque não fica uma coisa monótona de copiar e colar da vida real. Fica uma mistura talvez não tão plausível, mas infinitamente mais interessante do que talvez a mistura real. Não sei se eu fui clara nesse argumento ou se eu viajei um pouco, mas essa é a magia de Belo Mundo Onde Você Está. Às vezes rolam umas viagens filosóficas e é sobre isso, tá tudo bem. O livro tem 30 capítulos cravados, se eu não me engano, e o meu capítulo favorito foi, de longe, o terceiro capítulo. Primeiro, é nesse capítulo que você começa a se situar na história, entender que de fato são duas vozes narrativas para além da troca de e-mails
e entender melhor quem são aquelas personagens e da onde brotou a amizade delas. Então é muito louco, porque a autora resume assim décadas da vida delas com simples frases. Só que de um jeito que funciona perfeitamente, porque você entende que às vezes a vida é aquilo ali, uma frase mesmo, um ponto, uma vírgula e acabou. E aquele casamento que você ficou anos presa em, às vezes só durou o tempo de uma oração. E um exemplo desse resumão no terceiro capítulo é quando ela tá narrando o primeiro encontro da Aileen com a Alice, que ela diz o seguinte: aos 18, a Aileen foi para a universidade em Dublin estudar inglês. No primeiro ano, ela fez amizade com uma garota chamada Alice Kelleher, e no ano seguinte, elas passaram a dividir um apartamento. Repara, já teve um pulo de um ano aqui nessa uma frase. Alice falava alto, usava roupas de segunda mão que lhe caíam mal e parecia achar tudo hilário. O pai dela era um mecânico automotivo que bebia e ela teve uma infância desordenada. Não foi fácil para ela fazer amigos entre os colegas de classe e tinha enfrentado um processo disciplinar sem muita relevância por ter chamado um professor de porco fascista. Aileen terminara a faculdade lendo pacientemente todos os textos recomendados, apresentando todos os projetos no prazo e se preparando bem para as provas. Então repara que nesse trechinho a gente já teve um vai e volta impressionante para uma coisa que durou menos de uma página. A gente foi desde o momento que elas se conheceram até um ano depois, até a recapitulação da infância de uma pra gente poder entender como ela é hoje. E é através de sacadas assim que a escrita da Sally Rooney consegue ser muito boa e muito intimista, trazendo essa sensação da familiaridade. E outra coisa que eu notei no livro é que ele tem algumas referências musicais. A primeira delas que eu reparei, por exemplo, foi numa passagem em que o Félix está em Roma com a Alice, mas ele está andando sozinho pelas ruas de Roma. Ele bota os fones de ouvido e começa a escutar a música I'm Waiting for the Man. E eu lembro que quando eu li essa passagem, eu imediatamente larguei o livro, ou melhor, o aparelho eletrônico, e parei para pesquisar a música. E eu consegui me sentir transportada para aquele momento, imaginando as ruas de Roma, imaginando tudo que eu estava sentindo enquanto eu escutava essa música. E não é sempre que isso acontece comigo. Geralmente, quando tem alguma referência musical que eu não conheço, eu apenas sigo a história e finjo que essa referência não aconteceu. Mas por algum motivo, com o belo mundo onde você está, eu senti essa necessidade de parar e prestar atenção na música para entender o que a autora estava querendo me dizer. Além dessa, também teve a música She Moved Through the Fair e, mais tarde, uma outra referência envolvendo Félix, que é esse personagem que acaba virando par da Alice. E a música não é ninguém mais, ninguém menos, ou então nenhuma outra, nenhuma menos, do que The Lass of Aughrim. E se você já assistiu o vídeo aqui do canal sobre Os Mortos de James Joyce, talvez você lembre dessa música. Porque essa música é um clássico irlandês e quando Félix canta ela, ele não tá só cantando porque é uma música tradicional, até porque ele mesmo fala que ele não entende muito bem o que aquela letra quer dizer, qual é o significado dela, mas ele tá cantando aquela música pra Alice. E quando ele canta essa música pra Alice, que é uma escritora, eu imediatamente fui transportada para essa lembrança de Os Mortos, onde ela tem um papel muito significativo em quebrar o automatismo daquela família. Eu não sei se isso foi intencional da autora, porque a música, bem ou mal, é uma música tradicional irlandesa para além de Os Mortos, mas a cena me lembrou muito desse livro, até porque também se passa num jantar, numa comemoração, e num momento que tudo estava muito tenso, até a música quebrar isso e fazer as lágrimas rolarem. Mas calma lá, que nem eu falei no início desse vídeo, o livro é sobre a Aileen e a Alice. Só que é apenas na segunda metade do livro que a gente vê o momento em que elas de fato se reencontram, porque até então a gente só via as interações delas através dessas trocas de e-mail. E quando elas finalmente se reencontram, a amizade delas deu uma esfriada, assim, porque já fazia muito tempo que elas não se viam. E aí a autora foi por um caminho que não me agradou tanto, porque ela acabou focando mais nos boys das duas, caso Simon e o Félix, que são personagens legais e interessantes, mas com isso ela acabou deixando a amizade delas meio de lado. E eu senti falta de mais cenas e mais passagens das duas, explicando e desenvolvendo melhor aquela amizade que a gente ouviu tanto falar sobre. E aí quando os quatro estão juntos, às vezes eu cheguei a sentir que as coisas ficaram um pouco dramáticas demais, quase chegando ao nível BBB, Big Brother Brasil, quando tá tudo bem e você tá conversando por uma planta, mas aí de repente você tá brigando por causa daquela planta e gritando, e eu te odeio e eu te amo, e eu lia e ficava, eita ferro, mas tudo bem, e lia mais e as coisas se resolviam. E assim, isso de fato acontece e ela captura muito bem essa parte da natureza humana, mas às vezes eu sentia que de repente uma crise existencial era jogada na minha cara
e aí uma outra briga existencial era rebatida e eu ficava meio... perdi um pouco o fôlego ali da leitura porque era muita coisa do nada. E isso eu senti principalmente na segunda metade do livro, que nem eu falei. Então acabou que eu gostei mais da primeira metade porque eu acho que o ritmo de leitura pra mim fluiu melhor nela. E nessa segunda metade ficou às vezes um pouco cansativo. E apesar de nunca me ter feito querer largar o livro, eu confesso que teve momentos que eu precisei voltar 1 ou 2 páginas porque eu só não tinha prestado atenção, sabe? E aí eu tinha perdido algumas informações bem valiosas pra eu entender o que estava rolando ali naquele momento. E com o livro tendo terminado, eu não pude evitar o sentimento que eu gostaria que outras coisas também tivessem sido mais desenvolvidas, para além da amizade delas. Eu gostaria que os problemas da relação da Alice com o Félix tivessem sido mais desenvolvidos. Pareceu que ficou um final feliz, assim, meio do nada. Eu acho que tinha muito caroço nesse angu ainda. E além disso, eu achei que o livro focou muito mais em alguns aspectos da história da Alice do que da Aileen. Porque o desenvolvimento da Aileen foi principalmente atrelado ao personagem do Simon. E eu senti falta de saber mais coisas sobre a vida profissional dela, sobre a revista literária que ela trabalhava para... E mesmo sobre o casamento da irmã, porque a gente vê em vários capítulos a menção a esse casamento da irmã dela, a Lola, que finalmente ia acontecer, e eu fiquei achando que ia ter um capítulo, assim, de babado do casamento. E não, de repente o casamento só passou, e foi isso mesmo, e eu fiquei... não. Tiveram vários pontos da história que foram mencionados e que eu senti que poderiam ter sido mais bem trabalhados. Apesar de eu não achar que o livro terminou de forma abrupta nem nada. Eu só gostaria que, talvez, ao invés de tanto drama perto do final, tivessem substituído por algum desenvolvimento desses aspectos e depois poderia colocar o drama, tudo bem, eu acho até que se encaixaria melhor. Nessa altura do vídeo, já tendo falado tudo isso, você deve estar se perguntando: que pão seria Belo Mundo onde você está? Então, como o primeiro pão a ser anunciado em 2022 no Livros e Pão, eu digo que Belo Mundo onde você está seria um pão blá. Se você não conhece esse pão, assim como eu também não conhecia, eu vou te explicar um pouquinho do que é esse pão. O pão blá é um pão irlandês que é um pão macio, feito de trigo e que se assemelha um pouquinho a um rolinho, só que ele é bem polvilhado com farinha na parte de cima. E como ele é macio, ele costuma ser tipicamente comido no café da manhã, ou então acompanhado de uma salada, ou mesmo como um sanduichinho. E de certo modo, eu sinto que isso se encaixa muito bem com o que eu senti lendo esse livro, porque é um pão que está intimamente conectado à vida diária, ao dia a dia. E pra mim esse livro foi exatamente isso. Era um livro que eu conseguia ler enquanto eu comia um cafezinho, enquanto eu almoçava, e que mesmo se eu lesse antes de dormir, eu conseguia me sentir imersa no dia a dia daqueles personagens e nas intimidades das relações de cada um. Então, na verdade, é um pão e é um livro que parece simples, onde não tem muita coisa acontecendo, mas na verdade justamente na familiaridade e na intimidade daquela massa e daquela história e enredo que acontece a magia. Então esse foi o vídeo de hoje. Se você gostou, deixa aqui o seu joinha, comenta aqui embaixo se você já leu algo da Sally Rooney ou então se você ficou com vontade de ler ou não ficou com vontade, tudo bem também. E se inscreve se você ainda não for inscrito ou inscrita. Nos vemos no próximo vídeo.